Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Curta o nosso Facebook, curta o nosso Instagram. Você está em mais um programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana, incluindo nossa nova série, GP Total Corrida a Corrida. Nós pegamos um DeLorean, fomos até o ano de 1985, mas a gente não foi encontrar o Marty McFly. A gente foi falar sobre a temporada de Fórmula 1 de 1985, que esse ano completa 40 anos. Estamos fazendo toda uma trajetória corrida a corrida. Convido todo mundo a assistir. Vai lá no nosso diretório de vídeo, youtube.com/GPTotal, clica lá em vídeos, está lá o GP Total Corrida a Corrida, digita lá, tem a lupinha ali para você conhecer. E claro, se você não tiver todo esse trabalho de lupinha, etc e tal, assine as nossas notificações que você não perde nenhum dos nossos episódios. E esse Corrida a Corrida está sendo da temporada 85, a gente vai fazer de outras temporadas também. Isso, claro, se você continuar seguindo a gente na audiência, provando que o formato é bacana, que tem seguidor e que tem muita gente que gosta da história da Fórmula 1. Pauta de hoje, Grande Prêmio da Áustria, round 11 de 82, 84 corridas esse ano, João, já me perdi na conta, corrida Estamos pra caramba ainda pra frente. Né? Estamos chegando na metade. Tenho acompanhando meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste e em outros canais do GP Total e Congêneres, para a gente falar um pouco sobre Grande Prêmio da Austrália. Lando Norris ressurge e ganha e mostra que toda a velocidade dele está lá. Falta para ele o quê? Falta a consistência e lidar com pressão para que a gente tenha realmente um campeonato. O campeonato vai ser decidido entre os dois pilotos da McLaren, em condições normais de temperatura e pressão. É isso que vai acontecer. E a gente viu um fim de semana de muita força de Lando Norris. O que a gente quer ver é se essa força vai continuar. Boa noite, João Carlos Viana, meu amigão, Grande Prêmio da Áustria. Boa noite, Lucas. Boa noite a quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde, dependendo de estar nos vendo. Sim, foi uma bela resposta do Lando Norris, né? Que depois do que a presepada que ele aprontou no Canadá, em que ele bateu no Oscar Piastri, um acidente totalmente provocado por ele, ele simplesmente liderou todas as sessões em que esteve presente, porque no primeiro treino livre ele cedeu o carro dele para o Alex Dunn, que é um piloto que está na Fórmula 2, está até muito bem no campeonato, mas liderou o segundo treino livre, o terceiro treino livre, foi pole position com a maior margem de vantagem para o segundo colocado, apesar de que o Oscar Piastri ele foi atrapalhado pela rodada do Pierre Gasly no final do Q3, e liderou praticamente de ponta a ponta, né? Lógico, as paradas, o Piastri sempre parou um pouquinho depois dele, até porque pelo primeiro stint a McLaren deve ter levado um baita susto, né? Porque o Piastri ficou... Eles ficaram muito colados o tempo inteiro. O Piastri deu uma fritada no pneu na curva 4 ali, que eu acho que o Zac Brown quase caiu da cadeira ali. O pessoal sofreu, sei que não fez outra coisa, né? Espero que todo mundo tenha mantido suas roupas de baixo intactas diante do que foi o primeiro instinto da corrida. Exatamente. E o Lando, agora o mais importante para o Lando, ele não cedeu a pressão, ele não errou. Tem só uma saída muito rápida de pista no meio da curva do resto, ele suportou bem a pressão, largou bem, que é um calcanhar de Aquiles do Lando. Que bem. É uma das coisas que a gente pega muito no pé, não só a gente, né? Toda a crítica. Aparece muito nas largadas, né? E ele largou bem, então o Lando fez um final de semana impecável. O problema é que a gente sabe que há essa velocidade no Lando, mas quando vem, ele precisa apanhar para vir, né? Ele no Canadá, ele foi muito criticado. Muita gente vai questionar a própria mentalidade. Será que o Lando vai ter a mentalidade forte o suficiente para uma briga do campeonato? Ainda mais com o companheiro de equipe, porque está ficando cada vez mais claro que o campeonato vai ser uma briga particular entre os dois pilotos da McLaren. Nesse final de semana, o Max Verstappen, que é o cara que pega mais no pé, ele está lá mais próximo dos dois, bateu, né? Na verdade, foi atingido pelo Kimi Antonelli e marcou 0 pontos. A Mercedes, que 15 dias atrás levou 2 carros ao pódio, 2 pilotos ao pódio,
com a corrida dominante de George Russell, nesse domingo, o Russell tomou 1 minuto do vencedor, em quinto lugar, e o Antonelli cometeu aquele atentado terrorista na primeira volta. A Áustria, dive bomb na Áustria é muito comum. Morte em postos e dive bomb na Áustria, porque é um circuito poligonal. É um circuito que foi assassinado pelo Hermann Tilke, em que você tem muitas curvas que são de raio curto, são vértices. O circuito é poligonal. E prevalecendo carros com um bom balanço de freio, e de retomada, de tração. Os primeiros treinos livres até deram alguma pista de que a Mercedes poderia ir bem, alguns stints longos ali foram interessantes, bom ritmo, mas no dia da prova, que estava com bastante calor, a Mercedes realmente desapareceu. O Kimi Antonelli fez o dive bomb, quebrou, mas o George Russell nem parece o mesmo carro, né? Esse Mercedes que dominou o Grande Prêmio passado, simplesmente desapareceu. Todos os predicados da McLaren ressurgiram com muita força na Áustria, e a gente teve realmente uma corrida à parte entre os dois e o restante ali tentando se virar. A gente sabe que a Ferrari é muito boa de frenagem e de tração, né, para esse tipo de característica, então também acabou sendo a melhor do resto, mas realmente a McLaren esteve num degrau superior, e isso ficou evidente desde os primeiros treinos. A qualificação também, apesar do Piastri ter ali tido uma segunda fila que poderia ter sido primeira em circunstâncias mais favoráveis para ele no treino, mas que, enfim, a gente está aguardando uma luta mais ferrenha entre os dois, e essa resposta do Lando Norris, qualquer pergunta que a gente faz, é se isso vai acontecer mais vezes. A gente bate na tecla aqui, né, João, de que a velocidade do Lando Norris está lá. O Lando aparenta ser um piloto mais veloz, ele atinge um topo maior que o Oscar Piastri. Agora, o Piastri é a consistência, e o Lando Norris ainda hesita em ser consistente e em lidar com pressão. Nesse fim de semana, assim como foi Mônaco, por exemplo, ele lidou com pressão, resistiu pressão e venceu de maneira sólida, de maneira consistente. A gente fica se perguntando se isso vai acontecer nas demais etapas do Mundial. Lembrando que a gente não chegou nem na metade ainda, né? A gente está aí na 11ª rodada do ano, a gente está para chegar na metade do ano ainda, ou seja, o cenário é muito indefinido. Principalmente se a gente pegar aqui, vou pegar a tabela de pontos, a gente tem a seguinte situação. Piastri lidera com 216 pontos, ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5 vitórias no ano. O Lando Norris tem 3 vitórias, 201 pontos, ou seja, tá por 15 aí, até aí eu que sou de humanas consegui fazer essa continha. Verstappen, como ele zerou, e foi a primeira vez no ano que ele está zerando, fica com os mesmos 155 pontos. O Russell, apesar de ter chegado no modesto 5º lugar, ele está mais próximo do Verstappen agora, 146, ou seja, está aí menos de 10 pontinhos de Max Verstappen para George Russell. Leclerc 119, Hamilton 91, eles que mais uma vez chegaram nessa posição, Leclerc à frente do Hamilton, a gente já vai falar sobre Ferrari. Kimi Antonelli 100 pontos, 63, Albon 100 pontos, 42, completam em 9ª e 10ª colocação o Ocon, chegou em 10º, salvou um pontinho, e o Nico Hülkenberg também fez uma 9ª colocação, salvou mais os pontinhos, está com 22 pontos no Mundial. A gente já vai falar sobre o Top 10, vamos falar também sobre Gabriel Bortoleto, tem muito para falar sobre Bortoleto, sobre táticas de pits, mas vamos continuar aqui de McLaren, e o que você acha dessa questão do Lando? Tem mais alguma coisa que a gente possa colocar nessa equação? Porque o campeonato ainda está muito em aberto. Apesar do Lando Norris ter vacilado várias vezes na temporada, ele só está 15 pontos atrás. 15 pontos para um campeonato que ainda tem tanto para acontecer, e a gente sabe que um sistema de pontos atual é uma coisa que, se você abandona, se você tem, por exemplo, acontece um dive bomb contra você, como aconteceu com o Max, você perde toda a pontuação possível da prova, enquanto seus rivais acabam marcando pontos super importantes.
campeonato, apesar de todas as vaciladas que a gente já falou do Lando, principalmente do Canadá, que para mim é o ponto mais baixo dele na temporada, praticamente para todo mundo, a gente fica se perguntando o que vai ser agora, porque realmente o campeonato está em aberto, por mais que o Piastri tenha mostrado mais consistência, mais firmeza para se encaminhar para um título, a gente teve uma bela de uma recuperação do Lando. O que chama também atenção, Lucas, você até falou esse assunto agora. Esse dive bom sofrido pelo Max Verstappen deixou o Piastri praticamente 50 pontos à frente do Max Verstappen. E essa diferença pode deixar a luta da McLaren com um pouquinho mais de uma rédea um pouquinho mais solta. Por quê? Com o Max mais distante, a gente pode ter mais brigas, como a gente viu no primeiro stint, entre o Lando e o Oscar. Isso vai ser também bem interessante, porque o Oscar se mostrou bem combativo, né? Ele não foi aquele piloto, ele chegou a ultrapassar o Lando, né? Usou o DRS, aí o Lando usou o DRS e deu troco na reta seguinte, né? E então, eu acredito que com a McLaren, com tanta diferença no Mundial de Construtores, né, a gente vai falar também um pouquinho, mas com os dois pilotos desgarrando do resto do pelotão, né, e a Red Bull com sérios problemas, é muito provável que a McLaren deixe essa briga mais solta, que vai ser até melhor para nós. Porém, vamos ver como o Lando vai se comportar. A próxima corrida, não devo esquecer, na casa dele, Silverstone, na frente da sua torcida. Sim, o fator casa é uma coisa que pesa, a gente sabe disso. Então, como você muito bem lembrou aí, o Lando vai estar correndo em casa. E pesa contra e a favor, né? Pesa. Então a pressão vai ser muito maior. Vai ter um monte de microfone na cara dele perguntando: e aí, nesse fim de semana vai performar igual ao que você fez lá na Áustria? É o tipo de pergunta que ele vai ter que encarar, e ele vai ter que encarar não só da imprensa e da torcida, como vai encarar na pista também. Então, fica aí também, a gente já fica atento, afinal de contas, Silverstone já é na próxima semana, próximo fim de semana a gente vai mais uma vez emendar fins de semana com corrida, e o que me chamou a atenção foi o seguinte, nesse fim de semana, a gente teve muito claro que era possível fazer duas táticas diferenciadas de pit stop. A Pirelli levou a gama mais macia, é um circuito que é aquele que não é muito abrasivo, a tração também, é tudo mediano. Se você pega todos os aspectos técnicos da pista, é tudo no médio ali, fica tudo no meio, não é muito abrasiva, enfim. E você podia usar muito bem o pneu branco, que é mais duro, o médio amarelo, o vermelho também, o pessoal estava topando, e a gente vê, né, quando a gente vê o chart final das táticas de pneus, a gente vê muita variável. Só que a gente percebe uma coisa, a McLaren não deixou que nenhum dos dois fizesse uma tática option, digamos assim, né, saísse da Prime, e não permitiu também que o Piastri explorasse uma possibilidade de undercut em cima do Lando. Ou seja, a gente já vê aí uma Papaya Rules versão suas definições de Papaya Rules foram atualizadas. Para mim foi muito claro. Os dois fizeram a mesma tática e não deixaram o Piastri sequer pensar no undercut para cima do Lando. Ele que pressionou bastante no começo e depois no stint final, ele tendo pneus um pouquinho mais novos, ele também deu uma pisada, foi ele o autor da volta mais rápida, salvo engano, mas ele foi o mais rápido entre os dois no stint final. Eu esqueci de ver a confirmação aí, peço desculpa aí pelo ato falho, mas eu não vi deixa eu ver aqui, só confirmar. Acho que também interessante. Eu achei, para mim foi muito claro sobre essa parte da Papai Russo, até ia falar naquele momento, que para mim foi muito claro que a McLaren demorou a trazer o Piastri e não trouxe logo seguida, justamente para meio que separar os dois. Portanto que houve aquela freada na curva 4 ali, que aquela fritada de pneu que o Piastri quase
quase comete o crime. Na volta seguinte, o Lando entrou nos pits e assim, o normal era o Piastri veio logo em seguida. Aí demorou umas 3, 4 voltas, o cara ficou até falando, não, o engenheiro, não, vê aí como é que você vai andar com ar limpo. Ali foi muito claro que foi uma papaya russa sem vergonha para separar os dois, para evitar maiores incidentes. Mas, como você falou, Lucas, o Piastri ele fez um segundo e terceiro título bem interessantes. É tanto que, quando ele se separa, quando houve a primeira parada dos dois, a diferença subiu para uns 6 segundos. E teve um momento ali nas voltas finais que chegou a ficar 1,1. Quando chegaram ali nas bandeiras azuis, ali nas últimas voltas, né, que o Bortolli estava brigando ali, chegou a 1,1. Então, o Piastri ele fez uma corrida bem. Eu acho que o Piastri meio que foi. Quando ele teve aquela. Ele foi largar em terceiro, né? Teve um problema lá com o Gasly no Q3, ele fez muita diferença para ele. Talvez se ele tivesse largado em segundo, talvez ele tivesse mais. Não sei, essa é um se, né? What if? Talvez ele pudesse ter mais chance, ainda com mais chance de ultrapassar o Lando, mas o Lando esteve muito bem. A verdade seja dita, a gente brinca muito, né? A gente cantou até Dona algumas semanas atrás, mas assim, o Lando foi muito bem esse final de semana, ele deu uma baita resposta a nós, né? Aos críticos, mas a nós. A gente estava até pensando, agora ele vai sacar, agora ele morre ali, mas não, ele deu uma resposta logo em seguida, méritos dele. Agora, saber como é que você vai continuar é outros 300. Sim, é uma questão de que, para mim, ficou bastante claro que o Piastri, ele pressionou muito no começo, que era justamente para tentar induzir erro, e a partir do momento que ele viu que não ia conseguir ultrapassar, e que a McLaren fez esse distanciamento, mas que ele poderia ter pneus mais novos no fim, essa era o compensatório por esse gap provocado aí, até para ele não tentar o undercut. Para mim foi uma questão muito simples, foi assim, olha, um segundo lugar para mim está maravilhoso, no Canadá o Lando perdeu muito mais pontos, abandonando, se eu chegar aqui em segundo, quietinho, comboiando, e pressionando, aquela coisa, se o Lando fizer qualquer bobagem, tô aqui, e, né, então, eu já identifico, isso é leitura, não é uma coisa, isso é uma leitura, é um Piastri que já começa, sim, pensar em campeonato, assim, larga em terceiro, mas já consegue um segundo, vai lá, pode pressionar o Lando, vou lá e pressiono o cara, se ele errar, beleza, se não errar, eu tô com o segundo lugar, tá tudo bem, a diminuição de distância dele foi mínima possível dentro das possibilidades do que a McLaren ia performar no fim de semana, porque a gente sabe que não vai ser todo fim de semana que a McLaren vai ter esse tipo de domínio. A Áustria, como eu acabei de falar, ela é uma pista que ela é muito da questão da frenagem, você ter uma boa aceleração, uma boa tração e aceleração também. E a McLaren, a gente sabe que tem um chassi muito bom na questão do coeficiente de arrasto. É um chassi que flui muito, é um chassi muito bem fluido. Outros carros aí tendo bastante problema de arrasto no fim de semana. McLaren não. Ou seja, eles podiam usar um downforce muito bom sem ter perda de velocidade em reta. Porque você tem acelerações por muito tempo na pista. Você tem ali aquele trecho do setor 2, que são curvas um pouco mais longas, que são as curvas para o outro lado da pista, que são as curvas para a esquerda. Agora, de resto, são aqueles polígonos, aqueles vértices do polígono, tudo para a direita, curva de raio curto, em que você tem que ter um bom balanço de freio e uma boa uma saída rápida, uma tração muito boa, sem ferrar os pneus traseiros, porque isso também é uma coisa que pega muito em circuito que exige da tração. E a McLaren não vai ter toda essa sopa como não teve, por exemplo, no Canadá, em que a Mercedes esteve em melhor forma. Agora, vamos ver Silverstone é uma pista completamente diferente da Áustria, dessa Áustria, esse Red Bull Ring, que assim se apresenta, e vai ter essa pressão extra do público britânico em cima do Lando, não só do Lando, mas dos ingleses que estão lá.
Afinal E a de contas, temperatura mais baixa também. Acho que a temperatura mais baixa também pode ter diferença, porque o calor chegou a 50 graus no asfalto durante a corrida, e isso atrapalhou muito na Mercedes. A Mercedes como a que gente ainda vai estar no alto verão, né? A gente acabou de chegar no verão europeu, a gente ainda não sabe como é que vai ser a temperatura em Silverstone. Tá? tem que ver. A Mas saber, talvez, e de repente até chove, aquelas coisas de Inglaterra que a é, gente está acostumado também. De repente chove, a pista gela e isso é muito britânico para a gente falar. Falamos de McLaren, vamos falar um pouco de Ferrari, porque afinal de contas eles foram os melhores do resto. A gente teve aí um Charles Leclerc completando o pódio, Lewis Hamilton na quarta colocação. E aí são duas coisas. Um momento é o Lewis Hamilton falar, fizemos um super trabalho, não sei o que, e tudo mais, e elogiando, e vamos para frente, vamos aí time. E outra coisa é ele fazer lamúria no rádio, ser grosso com o engenheiro. Eu quero saber o que o Lewis Hamilton quer falar, se ele quer ficar tecendo elogios, quer ser o grateful, ou se é o cara que fica dando patada no rádio. Eu ainda estou tentando descobrir qual é o verdadeiro Hamilton, que um Hamilton não conversa com o outro. Esse caso do Ricardo Adame com o Lewis Hamilton vai acabar num caso de família, né? É impressionante como eles se vivem se batendo, se matando. O Hamilton dizendo eu não quero parar, box, next lap, então é um negócio muito crítico. Então pode ser que esse seja o verdadeiro Hamilton, né? Um Hamilton frustrado, andando constantemente atrás do companheiro de equipe, né? Porque na época do Russell você via algum equilíbrio, né? Acho que apenas em 23 que o Hamilton já sobressai um pouquinho mais, mas em 22 e 24 o Russell foi bem próximo, o Russell até venceu em 22, o Hamilton não, e então a gente está vendo um Hamilton que foi para a Ferrari cheio de expectativa que a Ferrari, né, vinha em crescimento no final de 2024, estava bem, quase tirou o Mundial de Construtores da McLaren, mas acabou ficando bem para trás, então a gente está vendo um Hamilton frustrado. Eu acho que aquele Hamilton do rádio, dando patada no seu engenheiro, é mais o verdadeiro Hamilton, né? Então ele tem aquele negócio de grade, estou muito satisfeito, a equipe está muito... É mais para consumo externo, mas que internamente lá ele deve estar colocando pressão. Novamente a gente está vendo ele falando, meio que pressionando a Ferrari, vamos pensar em só 26, deixar 25 para trás, a gente não vai ganhar nada mesmo. Então eu acho que 25 a gente está vendo o Hamilton bem frustrado, ele esperava brigar por vitórias, ele esperava vencer na Ferrari, era o meu sonho, não sei se era o sonho dele, era só para dizer que está saindo para a Ferrari, saindo da Mercedes para a Ferrari para ganhar um caminhão de dinheiro, que também tem isso. Ele não foi lá para a Ferrari com a troco de 2 mariolas e um caldo de cana, ele foi ganhando muito dinheiro mesmo. Então ele tá bem assim, bem frustrado. Eu vejo frustração no rádio, porque no rádio você não tem alguém falando no ouvidinho dele, fazendo um media training, um debrief de media training ali de última hora para falar isso e isso, como tem normalmente nas entrevistas. Eu acho que ali ele é um cara mais verdadeiro do rádio, chateado, a voz lamuriosa, ouvido ao azar. E já que falando de música, né, meio que até tu falou, Lucas, uma vez, a trilha sonora do Hamilton, quando ele estava bem ruim, era Coldplay. Coldplay. Então, basicamente é isso. Então, acho que o Hamilton está frustrado. Acho que o Hamilton é esse. Frustrado por tudo que está... Todo esse contexto que ele não esperava estar apanhando. A verdade é essa. O Leclerc está colocando o Hamilton no bolso. Tem quando é aquele membro do futebol, né? O que tem dentro do bolso do Leclerc? A chave do carro, o celular e o Hamilton. E eu só fico realmente com dó de quem apostou em título do Hamilton em site de aposta. Aí esse cara tá chorando. Aí de quem recomendou Lewis Hamilton como campeão, porque assim, quem fala um negócio desse é uma coisa corajoso, absurda.
Então, vira vidraça, fazer o quê? Né? Mas a situação da Ferrari, guardadas as devidas proporções, repito, guardadas as devidas proporções, é o que está acontecendo na Ducati, lá na MotoGP. Tá? Tem uma semelhança em que você tem, só que aí é o inverso, não é o piloto. Então, que vem o piloto extraterrestre, você traz, né? A nave mãe traz um extraterrestre, pousa lá no ninho onde você já tem um piloto criado lá, que é o Pecco Bagnaia, de repente desce um Marc Marques e começa a demolir. O cara é um rolo compressor. Na Ferrari não, é o piloto da casa, vem o alien disposto a ser o rolo compressor e acaba... Alien bem entre aspas, né, que tá vendo. Então... que tá vendo é o piloto da casa não sendo um bom anfitrião, né? Não, fica lá no cantinho do quarto, ali. A questão é a seguinte, João. Então, a questão é a seguinte: é uma combinação muito poderosa. E quando a gente fala, né, o binômio Hamilton-Ferrari, é uma coisa muito grande. Sim. São duas. Vamos falar aqui um pouco de branding. São duas marcas muito fortes que se juntam. Ferrari e Lewis Hamilton. Sim, sim, por enquanto não tem nada em nada. O Hamilton tem sido um segundo piloto de luxo e um coadjuvante de luxo no campeonato. Né? Essa é a realidade da Ferrari. Como você muito bem lembrou, João, eles disputaram o título de construtores no ano passado. E nesse ano estão tomando uma surra muito grande da McLaren. Só que o Leclerc resolveu baixar mais a cabeça e trabalhar, enquanto o Hamilton fica aí, claro, diante de uma frustração de um cara que está escancarando uma limitação de janela de funcionamento. Porque ele sempre pilotou carros de uma determinada maneira, uma linhagem de carros, e eu estou falando, claro, de Mercedes, nesses últimos 10 anos, vou arredondar aqui, né? 10 anos foram carros Mercedes, né? Foi mais de 10, mas assim, era híbrida, a gente está na 11ª temporada, da 11ª, 12ª. Então, ele pegou uma linhagem de carros e ele, de repente, pega um bicho muito diferente, que é esse carrinho vermelho, que é o da Ferrari, e que ele não está conseguindo fazer funcionar. Nessa situação, a gente fica se perguntando a respeito da versatilidade de cada piloto, porque tem piloto, a gente sabe disso, o cara pega qualquer carro e faz virar tempo. Tá? E a gente não está vendo isso com o Lewis Hamilton. A gente vê muitas limitações de janela de funcionamento para pilotos do meio do grid. A gente está vendo aí um Tsunoda apanhando arduamente, severamente do segundo carro da Red Bull. Por quê? Porque só o Max consegue tirar tempo daquele carro. Tá? Da mesma forma como foi lá atrás o Marc Marques, quando estava na Honda ali, a gente viu os Lembra aquele período que era o Dani Pedrosa e o Marc Marques, os dois eram companheiros de equipe. Aí o Marc Marques, ele entrou na MotoGP, foi campeão. E aí você foi vendo a cada ano o Pedrosa vai descendo, e o Marc ali, né? E por quê? Porque o desenvolvimento daquela moto foi ficando cada vez mais extremo, só o Marc Marques conseguia tirar tempo daquela moto até ficar num extremo tal que o Marc Marques começou a cair, tomar tombo, se machucar feio, e a gente teve esse turning point ali de 2020, né? E essa reconstrução de carreira do Marc Marques, que ganhou um grande prêmio de Assen no fim de semana, mais uma vez um fim de semana dominante. E para quem acha que, por exemplo, a MotoGP tá chata, a gente tem essa história por trás, é o retorno, é o ressurgimento de um grande campeão. Como é que as pessoas podem achar isso chato? É um cara que já era fora do baralho, e o cara se reinventa, pega ali no ano passado, ele vai com uma Gresini, que era a pior Ducati que tinha ali, é aquela que ficou tomando sol e chuva, ficou ali enferrujando, deram uma moto para ele, né, só deram uma lustradinha ali, anda filho, e ele tentando caçar as Ducatis de fábrica, consegue a vaga da Ducati de fábrica, na frente causando do Jorge causando uma confusão, a gente pode até falar em outro momento, Jorge Martin, então,
Tá indo para a justiça, mas a gente pode falar em outros confusão contrato. Não, a gente ainda vai fazer mais um especial de meio de ano da MotoGP. A MotoGP está muito interessante. A gente vai chamar aqui os nossos convidados de sempre para a gente poder falar desse assunto também. E afinal de contas, a gente tem essa paixão pelas duas rodas aqui também. Aqui minha coleção não deixa mentir. Que a gente gosta muito aqui de MotoGP também. Tem a trinca ali, ó. Dá para ver a. Lawson, Barros e Mamola. A trinca ali, ó. Tem uma Mamola, Barros e Barros. Sabe o que eu descobri esses dias, João? Que o capacete do Eddie Lawson estrela a capa do jogo Road Rash 2 do Mega Drive. Olha aí, rapaz. É esse desenho de capacete. Numa época que desenvolvedor de videogame não tinha medo de tomar processo por uso indevido de imagem. Se fizer um negócio desse hoje, né? Você consegue imaginar assim, um jogo de moto e que não só os caras andam de moto no meio da estrada, como tem pancadaria, e você usa a imagem do capacete do então campeão de moto, um dos campeões de moto. Você imagina a sua confusão que não ia dar em 2025. Ali no começo dos anos 90, a coisa era muito mais largada. Mas enfim, só uma curiosidade. Vamos de Mercedes. O que vamos agora, João? Pode falar um pouquinho, eu acho, até para a gente dar o gancho do Bortoleto, eu vi antes de um pouquinho de começar a gravar um meme, mais um meme, né? Desde o Grande Prêmio da Espanha, Sauber, 20 pontos, Red Bull, 19. Curioso. Essa semana, o Sérgio Pérez falou que soube lá de dentro que a Red Bull estaria arrependida de ter demitido. Mas a gente, ano passado, que está nos acompanhando ano passado, sabe que o que a gente bateu no Lando esse ano, a gente batia no Sérgio Pérez ano passado. E estava insustentável o Sérgio Pérez. Então o Sérgio Pérez falar isso não sei se acho que até um pouquinho de masoquismo. Mas é incrível como esse segundo carro da Red Bull simplesmente não funciona com o senhor ninguém. Não é? E o grande receio da Red Bull, né? Que novamente nesse final de semana surgiram mais conversas de que a Mercedes sim está louquinha para puxar o Verstappen já em 26, né? Então é por isso que ainda não renovou o contrato com o George Russell, mesmo o George Russell fazendo uma temporada muito boa. Eu considero o George Russell ali talvez uns 3 no top 5 dos pilotos está um Power Ranking, não o campeonato em si, mas o Power Ranking, o George Russell está fazendo um campeonato muito bom, mas ainda não está renovado por causa disso. Então imagina para a equipe, para Christian Horner e companhia limitada, se Max Verstappen sai, aí botar quem? Não sei, pode até puxar o Russell de repente, mas será que o Russell vai conseguir andar nesse carro? Que ninguém consegue. O Tsunoda a gente brinca um pouquinho com o Tsunodinha, mas ele não é um piloto ruim, não é tão fraco assim. Não. O cara, ele não é ruim. Ele ficou no Q1. Lembra muito o que está acontecendo desde a época do álbum, quando ele substituiu o Daniel Ricciardo lá atrás. Né? É uma espiral negativa, o piloto perde para o Max, o piloto não consegue, vai perdendo confiança, uma espiral negativa, o cara sai pela porta dos fundos. Se tiver sorte, consegue ainda um lugarzinho, como foi o próprio Albon, o Gasly, mas tem piloto, o Pérez foi defenestrado. Pode voltar até pela Cadillac, então se fala, né? Mas é incrível como esse carro não funciona. É impressionante. Então a gente está vendo aí a McLaren despencada na frente, mas a briga pelo vice-campeonato está ali, cabeça a cabeça, Mercedes e Ferrari, e o Max Verstappen, sendo o terceiro lugar no campeonato, a Red Bull nem de longe briga por esse vice-campeonato, está em quarto sozinho ali, não tem o que fazer. Realmente é o caso de ou rever conceito, ou a Red Bull tem que chamar uma benzadeira daquelas muito fortes para benzer aquele segundo carro. A sorte Então, vamos lá. A sorte da Red Bull é que ano que vem o regulamento muda. Então você muda a concepção do carro, você muda o projeto. Se tivesse mais um ano... Sem a Daniel. Então... Mas se tivesse mais um ano
deste atual regulamento que estreou em 2022, com os carros gerando downforce, com as laterais, o fundo do carro também sendo responsável por boa parte do downforce gerado, e a gente vai ter uma diminuição disso para 2026, os carros vão estar, as dimensões do carro vão diminuir também, ou seja, o fundo do carro vai diminuir junto com a dimensão do carro, a própria zona da baixa pressão embaixo do carro, ela vai diminuir também. Essa, na verdade, é a grande sorte da Red Bull. Eles vão poder fazer um carro para o ano que vem, claro que já estão pensando nisso, mas um carro muito mais amigável, digamos assim, um carro com menos imprevisibilidade e que, de repente, possa, para os próximos pilotos, o mercado de piloto ainda vai pegar fogo, a gente tem certeza disso, tá? Me parece muito plausível o Max Verstappen ir para a Mercedes 2026, tá? É muito plausível, a plausibilidade disso é muito grande, tá? É realístico falar sobre isso dentro do, claro, quadro de especulação que a gente está falando, mas sim, abre um grande abismo ali, causa assim uma crise técnica e uma crise de recurso humano, uma crise de pilotagem para a Red Bull ter que administrar num futuro muito breve, porque a gente está mudando, que a gente está falando desse cenário de mudança já para o ano que vem, dentro de um cenário em que a própria Fórmula 1 vai encarar esse pepino de fazer com que o motor de combustão interna e o motor elétrico tenha 50-50 de protagonismo, né? A divisão de força entre eles, isso fica realmente muito imprevisível. Fórmula 1 2026, ela está muito imprevisível, não só no mercado de pilotos, mas também por causa dessas mudanças técnicas de regulamento que a gente vai ter. Já faz um bom tempo que se fala que a Mercedes vai apresentar um projeto muito poderoso, a gente, de repente, não é nada disso, alguma equipe pode surpreender, e a gente tem que lembrar que uma equipe cliente da Mercedes hoje é a equipe dominante da Fórmula 1, a equipe chamada McLaren, então estamos chegando no mesmo lugar, tá? A gente está junto aqui, estamos pareados na nossa pauta, a gente fica realmente sem saber o que vai ser para 2026, mas aqui é plausível, principalmente se a Mercedes puder provar para o Max, assim, não, ó, o nosso conjunto vai ser porreta, o cara vai para lá. Muitos anos, são muitos anos de Red Bull. O cara precisa, às vezes, ter essas mudanças, novos ares, etc e tal. A mudança do Hamilton, claro que envolveu um caminhão de dinheiro, mas envolveu porque ele também estava sem desafio na Mercedes. O que mais ele podia ganhar pela Mercedes? Quantidade de títulos que ele já ganhou, ele precisava de alguma outra motivação. Alguma coisa como se fosse a jornada que o Michael Schumacher fez na Ferrari, sabe? Alguma coisa parecida com isso. Assim, olha, eu acredito que eu mesmo já não estando no meu prime de carreira, não sei se ele tem esse pensamento na cabeça, mas assim, eu mesmo sendo já veterano, etc e tal, já indo para o fim da minha carreira, eu acho que eu consigo fazer uma jornada na Ferrari. Por enquanto não está se provando, mas Ferrari a gente já falamos de Red Bull, vamos falar de Gabriel Bortoleto, que afinal de contas ele faz os seus primeiros pontos na Fórmula 1, Sauber tem melhorado a olhos vistos, e a gente teve pela primeira vez um fim de semana em que o Gabriel esteve à vontade para falar de setup do carro, para ele poder andar bem na pista, para ele estar satisfeito com o equilíbrio do carro. E é interessante porque o Gabriel Bortoleto, isso aí a gente falou nos programas passados, ele gosta muito da pista de Imola, e tem alguma semelhança, tá, com a pista da Áustria, no sentido de ter frenagens fortes, de ser um circuito com poucas curvas de raio longo. E o Bortoleto parece que ele se encaixa bem nesse tipo de característica, nesse tipo de circuito, que normalmente não é o circuito preferido da galera, o pessoal que gosta de curva longa, Spa, Suzuka com S em velocidade, mas o Gabriel, ele esteve à vontade no fim de semana, chegou num ótimo 8º lugar,
poderia até ser sexto lugar, eu tenho para mim que poderia ser, porque se ele não tivesse na marcação do Russell, que ele fez ali a estratégia, ele estava muito parelho com a estratégia do Russell, 2 pitstops. O Liam Lawson fez um pit stop, o Fernando Alonso fez um pit stop, os dois acabaram chegando na frente do Bortoleto. Se a Sauber tivesse mais atenta à marcação dela de quem estava atrás do que quem estava à frente, talvez o Gabriel, claro que a gente está falando IC, mas seria possível até mesmo uma sexta colocação, não que o 8º lugar já não tenha sido muito legal, mas a gente fica satisfeito em ver que a curva de aprendizado do Gabriel, que ela se provou na Fórmula 13, ele foi campeão, na Fórmula 2 ele foi campeão, ela tá chegando na Fórmula 1, ele tá pegando a mão da categoria. E lembrando que o Bortoleto venceu na Áustria, na Fórmula 2 ano passado. Então ele tem realmente a mão do circuito, ele pega a mão muito bem. E o que é mais importante, Lucas, é que esses primeiros pontos do Gabriel não foram circunstanciais, não foi aquela coisa de... Quebrou um monte de gente, bateu na frente, safety car maluco, não foi nada disso. Realmente, foi muito meritoso esse resultado do Bortoleto. Ele andou entre os 10 em todos os treinos livres, todos os treinos ele andou entre os 10 primeiros, ele foi ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, ele foi ao Q3 e, por sinal, a volta que ele fez no Q2, ele ficou apenas 2 centésimos do Max Verstappen com o mesmo tipo de pneus. É bom de se lembrar, a volta que ele fez no Q2 foi de chamar a atenção, não é qualquer piloto que fica 2 centésimos de Max Verstappen. Ok, a Red Bull não está nos seus melhores dias, mas o Max está de Red Bull e o Gabriel está de Sauber. Então, ele já tinha feito, ele fez um final de semana, executou um final de semana perfeito. Eu, assim, Lucas, não é que eu discorde da sua explanação, sim, ele poderia ter sido sexto lugar, mas eu acho que a Sauber, ela meio que foi na... Se você olhar o grid, né, que são 19 carros largados, já que o Carlos Sainz nem largou, teve problemas logo na largada. Largou, mas não largou, quebrou, enfim. Aliás, um fim de semana de pesadelo para Williams, basta falar isso. Falamos sobre a Williams, vamos lá, próxima pauta. Então todas as equipes praticamente foram com 2 pitstops, basicamente todo mundo. O que não foi com um pitstop foi justamente o Lawson e o Fernando Alonso. Não, o grande corrida do Lawson, né? Ele também é um piloto vinha sendo muito pressionado, chegou em sexto lugar. Melhor corrida do ano dele. Superou o Radiar. Ele só tá rezando que ninguém chame para ser promovido, né? Não, promovido não, deixa eu ficar no meu canto aqui que é melhor. Então, mas então acho que a Sauber foi meio que assim na aposta segura. Não, vamos na aposta segura, tá todo mundo fazendo 2 pitstops, então vamos nos 2 pitstops mesmo, até para garantir os pontos do Bortoleto, que nas últimas corridas, muita gente até falou, nas redes sociais, né? Estão prejudicando o Gabriel, para que isso? Fiz a estratégia errada. Então, eu acho que a Sauber foi meio que na bola certa para garantir os pontos do Gabriel, né? E lembrando que o 9º colocado, o Nico Hülkenberg, largou em último, largou em 20º, 11 posições. A tática para o Nico deu muito certo, ele largou de pneu macio. 2 paradas também. E foi 2 paradas também. Só que então, ele largou de pneu macio, né? E realmente deu muito certo a tática dele. Porque o Hülkenberg foi um dos poucos pilotos no fim de semana que não pegou pneu branco, o pneu mais duro. Então ele teve ali ele teve a possibilidade de pegar os 3 stints dele, pneus novos e pneus mais macios, porque ele pegou o pneu vermelho no primeiro stint, os outros 2 ele fez com 2 pneus médios, zerinho, tá? Enquanto o Alonso fez o 7º lugar dele foi com metade da corrida pneu amarelo usado, e depois ele pegou um pneu branco usado. O que mostra que o espanhol ainda continua tirando leite de pedra. Exatamente, né? E ele finalmente botou ordem na casa, né? Que agora empatou o ponto com o Lance Stroll, acabou com aquela bizarrice do Lance Stroll ter mais pontos que o Fernando Alonso. Né? Então digamos que era uma aberração estatística que precisava ser contornada, está começando a ter uma normalização nesse aspecto. João,
Então, assim, eu acho que... Então, só rapidinho. Então, eu acho que foi meio que a bola certa, assim, uma bola segura da Sauber. E lembrando, a Sauber, que finalizou ano passado, o último colocado com uma certa desvantagem para todo mundo, só marcou pontos já no final do campeonato. Então, havia muitas dúvidas como a Audi ia assumir a Sauber. Talvez a Audi assuma uma equipe em ascensão. É muito interessante. Isso é muito interessante porque a gente tem a seguinte situação. A gente está aqui vendo aqui as equipes do fundão. A gente tem a Williams com 55 pontos, seria a melhor do resto, mas que já é a terceira corrida consecutiva que está muito fraca. A gente tem a Racing Bulls marcando pontos com a frequência, principalmente o Hadjar. Esse fim de semana o Leon Lawson foi bem melhor na corrida, isso é fato. A Hadjar terminou fora dos pontos. A Haas começou muito bem a temporada, já também não está no mesmo ritmo, não está no mesmo fôlego. Ela tido super bem na China, lembra? O Ocon em quinto, o Berman em oitavo. Aquilo ali foi o ápice da Haas. Ela está tendo bastante dificuldade também para andar. Aston Martin agora, o Alonso deu uma retomada de pique. Você tem essa Sauber que também começa a marcar, marcou lá na Austrália com o Hülkenberg, ok, mas agora marcou com os dois pilotos. E a Alpine, que a gente já vai chegar nela, mas assim, a Williams está com 55, a Racing Bulls, que é um carro que chega mais vezes entre os 10, está com 36, e aí a gente tem muito coladinhos, a Haas com 29, a Aston Martin com 28 e a Sauber com 26. A Alpine está com 11, é uma coisa, enfim, é um abismo. Os caras chegam no fundo do porão e falam assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um alçapão. Mas a Sauber está em ascendência sim. Tá? Assim como o Alonso começou a voltar a ser a maquininha de fazer pontos, é a terceira vez que está pontuando, uma sólida sétima colocação, mais uma vez, sem bizarrice, sem safety car, sem um monte de batida na frente. A Haas está em queda, Racing Bulls está mantendo um pouquinho, a Williams está em crise também, tá? Então, claro que isso traz um ânimo extra para o projeto Audi para o ano que vem. Talvez até se animem em dar mais uma turbinada nesse carro. Já falaram que iam parar no upgrade da Espanha, de repente eles se animam aí de fazerem um pouco mais por esse carro, porque realmente mostrou um potencial que até então não tinha sido colocado na pista e que faz com que os dois pilotos consigam pontuar. O Gabriel ótimo no fim de semana e o Hulk saindo de último para também pontuar. Sim, foi uma evolução. Eu acho que a Haas ela é um pouquinho medical motion, né? Ou ela faz uma grande corrida ou fica no fundo do pelotão mesmo. O rabo da vaca, como dizia o outro. Então é bem complicada a situação da Haas. Né? Então, e a Alpine, a gente já pode começar a falar aqui da Alpine. O nosso querido Franco Colapinto chegou querendo, eu vou ficar o resto do campeonato, o Fábio Briatore me chamou, tô cheio de moral aqui. Se você não vou bater o carro, né? Assim, não bata o carro, faça pontos. E o Colapinto... Regrinhas de Briatore. Mas Briatore é possível tirar o piloto no meio do campeonato e colocar outro porque ele acha que aquele outro é melhor. Só que esse outro que está melhor, se você comparar Colapinto e Durham, é 6 por meia dúzia. Basicamente, os mesmos resultados muito parecidos. E o que o Colapinto apareceu em dois momentos. Quando ele foi jogado para fora pelo Tsunoda e quando ele espremeu o Piastri de forma bizarra para fora da pista quando estava tomando uma volta. Então, por isso que já se fala muito claramente que o Colapinto também vai ser defenestrado para a tristeza da torcida portenha que por sinal, até tá vendo menos gente, né? Menos camisas argentinas nas arquibancadas. Aquele entusiasmo argentino foi momentâneo, até porque não tá vindo resultados.
E então, a gente começa a ter mais especulações no reino da Alpine, mas ninguém parece querer solucionar o problema deles, né? De que a gente está falando, João? Então, Flávio, talvez o problema seja o Briatore, mas vamos lá. Mas enquanto o Briatore reina na Alpine, cara, se fala que nosso querido Valtteri Bottas, com seus moldes e seu popô, estaria voltando, ainda em 25, né? Lembrando-se que na semana passada o Bottas, né? Que o Bottas é um cara que gosta muito de aparecer nas redes sociais, entrou no Cadillac, esse assento aqui, o que você acha? Não, pode ser um assento, maravilha. Então, meio que se oferecendo para Cadillac. Uma possibilidade, a gente vai ter equipe Cadillac no ano que vem, a 11ª inscrição do Mundial foi aprovada finalmente, né? Só tinha uma cláusula, eliminar Michael Andretti. Não, a gente elimina, tudo bem. Não, está contratado, tá inscrito. Aceito. Beleza, aceito. Então, 1, 2, 3, vendido. Muito bem, parabéns. Então, já se falava que o Bottas pudesse entrar na equipe Cadillac. Lembrando que o Bottas ele é o piloto de reserva da Mercedes e a Alpine, que é a gente falou aqui uma palavra que resume muito isso, uma aberração, que é uma equipe oficial da Renault, que não vai usar mais motor Renault em 2026, vai usar motor Mercedes. Mas já seria meio que uma transição, né, do Colapinto entrando no lugar na equipe. Então, acho a equipe muito perdida. O Gasly eu já percebo, ele que foi até o Q3, né? Então, o Gasly já está meio que perdendo a paciência. Aquela é uma equipe, a gente falava muito da Sauber, né? Que a Sauber é uma equipe muito à deriva. Hoje é a Alpine. Exatamente, agora a gente usou Alpine, bastante esse termo para falar. Agora, a Alpine é o reino das trevas. É uma coisa impressionante. Então, você já está indo para o seu terceiro, para o quarto piloto, né? Sendo que o terceiro no segundo carro, se confirmar a situação, né? Lembrando que quando o Durra foi sacado da equipe, o Colapinto entrou, ele vai ter 5 corridas, até o Briatore negou, não é 5 corridas e tal, e a 5ª corrida foi na Áustria. Então já tá se falando aqui, olha, parece que esse contrato aí já realmente ele de 5 corridas, e o próprio Briatore já está meio arrependido do que. E uma coisa que eu até falei em outros vídeos, né? Não, porque se a Alpine acha que o problema da equipe é piloto, eles realmente não sabem o que estão fazendo. Porque o problema não é piloto, o carro é ruim, você tem todo um problema de cadeia hierárquica, que o pessoal está indo embora e não vai ter ninguém para ter uma continuidade de desenvolvimento da equipe, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento do carro. Fica tudo abrindo mão para 2026. E uma equipe à deriva. O que a gente via pouco tempo atrás na Sauber, e ela começa a dar sinais de que o projeto Audi está ligado na tomada e eles têm esse viés de alta momentâneo. O que reina na Alpine é o caos e a confusão. É a sessão da tarde da Rede Globo. Muita confusão na sessão da tarde. Fica realmente muito complicado a situação deles, porque... e outra coisa, trazer Bottas, que foi um cara que também não performou nada. Veja, a Sauber se livrou do Bottas. Ela preferiu trazer o Nico Hülkenberg do que ficar com o Bottas, que já era piloto da casa. E o Bottas que teve um monte de vitória, um monte de pódio. Ela dispensou o Bottas e contratou o cara, aquele cara que não tem pódio, que é o Nico Hülkenberg, e que tá performando pra caramba, mostrando que tá muito bem, consegue andar muito forte, tem ritmo de prova, o cara é bom de qualificação também, tá? Mostra que, assim, se o Bottas é solução para essa gente, eles não sabem o que estão fazendo, gente. Caramba! A gente aqui, de longe, tá vendo isso aí e não tá acreditando. É uma coisa realmente muito complicada. E só o Bottas só deu uma coisa. No campeonato do ano passado, tinham 20 carros. O Bottas participou de todas as corridas. Ele acabou o campeonato em 22º lugar.
Conseguiu. Sobre boxe, vamos parar nisso, né? E sobre o Colapinto que eu ia falar, acho que também já está aparecendo um pouquinho, que eu sempre já tinha levantado essa lebre. Eu acho o Colapinto um piloto muito superestimado, um piloto que coloca ele num patamar que eu acho que não está, né? Basta ver o que ele fez ou não fez nas categorias de base, que ele vê que não é um cara que talvez não performasse. Agora, só para sair rapidamente aqui da pauta, prometo que é bem rápido, mas acho que vai destacar esse lance. A gente falou aqui de MotoGP, Niasse, e a gente falou em brasileiros se destacando. Destaque para Gabriel Bortoleto, destaque para Diogo Moreira, vencedor da Realmente, vale a gente dar esse registro, sim. A gente teve vitória de Diogo Moreira na Moto2. Ele que já tinha ficado por tão pouquinho de vencer, a gente sabia que a vitória estava lá engasgada, né? E ela veio nesse fim de semana em Assen, que é uma pista lendária da MotoGP, uma corrida em que ele, enfim, né, chegou à vitória. João, é com você. Chegou à vitória, ele vinha de 3 pódios consecutivos, né? E ele passou a corrida inteira brigando com o Aran Canet, que é um piloto espanhol, já bem experiente, né? Ele tem como cara de ter o corpo todo tatuado e tal. E eu achei uma arrogância. Eu estava lendo hoje sobre a corrida que o Canet liderou as voltas finais. Na penúltima volta, ele meio que barrigou uma curva e o Diogo Moreira passou. E o Diogo Moreira depois ficou se defendendo até o final. E o Aran Canet disse: eu não errei, eu deixei ele passar para estudá-lo, para dar o troco, só que minha bolha quebrou e eu não consegui ultrapassar. Aqui no Ceará, tem duas palavras que resumem bem o que o Aran Canet falou, né? Eu não vou falar porque, mas é isso aí mesmo. Tá. Mas, me lembra, nós que somos admiradores de Chespirito, lembra aquele... assim, não, ele não bateu na minha cara, eu que dei narigadas na mão dele. Sabe? É mais ou menos isso. Exatamente. Sabe? É inacreditável esse tipo de... É a mesma coisa de um certo dirigente de Fórmula 1 dizer que o Grande Prêmio de Mônaco fez um sucesso muito grande, porque muitas pessoas falaram no Grande Prêmio de Mônaco. Falaram mal, né? Não, vou medir o sucesso pela repercussão que está tendo. É de uma... Sabe, é difícil adjetivar. A gente tenta ficar calmo, por exemplo, saiu uma atualização, aqui a gente está para encerrar a pauta desse fim de semana, uma pauta um pouco mais curtinha, a gente teve uma atualização do calendário da Fórmula 1. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que até saiu um pouco do tom, porque eu usei muitos adjetivos negativos para falar sobre o calendário. Termos assim um pouco pesados como burrice atroz, arrogância, prepotência, entre outros. Mas assim, mas eles fizeram uma atualização para o calendário 2026. O que eles anunciaram? GP do Azerbaijão para quarta-feira, para o sábado. As 3 sessões da pré-temporada. E aí o que a gente tem? A gente continua sem Alemanha, sem França, Canadá coincidindo com a Indy 500, Espanha coincidindo com Le Mans, Bélgica coincidindo com o final de Copa do Mundo e também Brasil com a primeira semana do Enem. Não vai ter aluno do ensino médio em Interlagos, né, com aquele discurso, não, vamos arregimentar, vamos arrebanhar, vamos arrebatar o público jovem. Pois é, o jovem de 17 e 18 anos não vai estar em Interlagos no fim de semana do Grande Prêmio do Brasil. Então, a burrice atroz misturada com arrogância e tudo mais, continua para o calendário 2026 da Fórmula 1. O que eles fizeram de mudança não cancela a burrice, não cancela a arrogância. A gente vai ter, sim, um calendário muito estúpido para 2026, principalmente para a gente que é fã de automobilismo, para além da Fórmula 1. Vai ter Grande Prêmio coincidindo com Le Mans, Grande Prêmio coincidindo com Indianápolis, vai ter Grande Prêmio coincidindo com o Enem e com o final de Copa do Mundo, sabe? É um descalabro, sabe? E a gente fica se perguntando qual é o que esse pessoal pensa, se eles pensam além dos números, se eles conseguem enxergar que eles não vão ter jovem
no autódromo, porque vai estar todo mundo fazendo prova. Mas o Enem é só para o terceiro ano do ensino médio. Não é só para o terceiro ano, tem muito trainee para o segundo ano. Vai ter só alguns alunos de primeiro ano de ensino médio no autódromo e assistindo a corrida em casa. O resto vai estar tudo pensando no Enem. O Enem ganhou um protagonismo muito grande no Brasil. É realmente o evento de prova mais importante hoje que a gente tem no Brasil, o calendário anual de provas federais, sabe? O pessoal não enxerga isso, sabe? Aí lança, não, tem o Drive to Survive, tem show que não sei o que, tem celebridade, tem subcelebridade no paddock, e lança filme Fórmula 1. A gente, para encerrar a nossa pauta de hoje, falar aqui brevemente do filme. Eu não assisti, o João assistiu, mas que também é uma tentativa de arrebanhar um novo público, que é um filme feito em formato blockbuster. Ele é feito para atingir um público para além dos amantes do esporte a motor, porque traz um filme que é essencialmente de ação, com um diretor e uma equipe de produção acostumadas a fazer blockbuster, a galera do Top Gun Maverick. Você tem, portanto, aí uma fórmula de sucesso para que a Fórmula 1 vire esse blockbuster que foi recentemente o Top Gun Maverick. Isso é um grande mérito de quem faz e de quem lança um filme desse tamanho. Mas você não vai ter o público jovem em Interlagos. Isso aí já, assim, de 17, 18 anos vai estar absolutamente vazio. Se você fizer um levantamento ali estatístico, e eu sei que eu estou falando que eu lido muito com isso também, fiz uma pesquisa ali, jovens de 17, 18 anos, assim, inclusive assim, mas o que você está fazendo aqui que você não está fazendo Enem, filho? Por que você está aqui no autódromo? Exatamente. Só se for aqui, não, adolescente escondido, vai escondido no autódromo para. Puxa, mãe, não fui bem no Enem. Pai vai ter que ficar para o ano que vem e não vai ter jeito. Mas fale um pouco de filme Fórmula 1, João, para a gente encerrar aqui, sem, obviamente, dar os spoilers que a gente não quer sacanear o público que não viu, assim como eu também não vi. Não, só para terminar, a gente falou aqui do X-Pirito, né? Eu só lembrei daquela frase do Tripa Seca, do quase nada, né? Boa! Então... Sobre o filme, rapidamente, a gente ainda vai falar um pouquinho com mais carinho do filme. O filme, eu fui com uma expectativa muito baixa, porque a gente havia uma expectativa... a gente tinha muito medo, nas internas, para dizer assim, a gente falava muito, pô, será que não vai ser um novo Drive? Drive, para quem não sabe, é aquele filme alta velocidade, do Sylvester Stallone, o filme, inclusive aqui no Ceará, é ruim com de força, né? O filme é todo ruim, foi um fracasso, o filme é horroroso, e a gente tinha muito medo que o filme fosse um Drive 2 a missão. Então fui com a expectativa baixa, fui acompanhado com uma pessoa e ela não gosta, não é que não gosta, falou, não tá nem aí pra Fórmula 1, mas ela diz, gostei muito do filme. O filme, ele te prende muito, sim, tem a parte técnica, é muito legal, a trilha sonora é top das galáxias, muito bom mesmo, a trilha sonora vale a pena, o filme te prende, naquele filme, por exemplo, eu assisti filme Ferrari, certo? É um filme muito arrastado, muito, às vezes você fica meio até com sono. O filme Fórmula 1 não, é um filme muito, você está sempre assim, pregado na tela do cinema. Se puder dar uma dica, assista em IMAX, é muito, muito bom o filme. O filme foi feito para IMAX, então assista, vale a pena. Mas, se você é aquele cara que é muito cri-cri, que tem que ser o mais realista possível, você vai ver muitos absurdos. E só confidência aqui, eu estava falando com o Lucas antes de a gente gravar, eu ia dizer, Lucas, não vou dar spoiler, você deve assistir, mas eu tenho Ford vs Ferrari e Rush, o top dos melhores filmes que eu já assisti de corridas. Tá? Eu não, pecado meu, eu nunca assisti Grand Prix, mas um dia eu hei de assistir, não assisti ainda. Então, eu assisti, esses dois filmes para mim são top, eu assisti os dois no cinema, eu gostei, são muito bons. Eu coloco Fórmula 1 abaixo dos dois,
e é mais abaixo ainda porque ele resvala em Drive. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Quem vai assistir, quando você vê a cena, você vê, isso aqui é Drive total. Então ele tá abaixo, para mim, ele é abaixo dos dois, não, sem a cena já ficaria abaixo. Mas ele é abaixo ainda mais por causa disso. É um filme, é clichê do começo ao fim, e sem querer, pelo amor de Deus, sem mais dar nenhum spoiler, o Brad Pitt, se você olhar os filmes que ele faz, por sinal, o Fórmula 1 filme é a melhor estreia da carreira do Brad Pitt, e o Brad Pitt já fez muito filme, fez vários Black Posters por aí, você tem Troia, vários filmes, Guerra Mundial Z, tem vários filmes de grande bilheteria, e o filme Fórmula 1 é o filme de melhor bilheteria da carreira do Brad Pitt. E o Brad Pitt, o Brad Pitt fez filmes bons, fez filme cult, Clube da Luta, fez Seven, fez filmes legais, entrevista com o Vampiro, ele fez muito bem, enfim, ele tem alguns filmes muito interessantes, sim. Mas assim, fica a expectativa para quem não viu e gosta de automobilismo, tem que ver até para dizer se gostou, se não gostou, o que gostou, o que não gostou. Eu vou, claro, me obrigar a assistir, e a gente também se propõe aqui dentro do GP Total a gente tentar cavar uma data aí para a gente poder também fazer aqui um programa dedicado à crítica do filme, principalmente depois que dá uma baixada na poeira, todo mundo estiver assistindo e a gente poder falar algumas coisas, alguns spoilers, e fazer uma análise mais aprofundada. Aí com spoiler, aí sim, com spoiler e tudo mais, a gente faz desse jeito. E só terminando aqui que o Brad Pitt, quer falar do Brad Pitt, né? E o Brad Pitt, sim. Ele se especializou em fazer papel canastrão. Então, ele está muito à vontade no papel dele do filme Fórmula 1. Mas, assim, sem querer dar muita spoiler, é um filme bom, vale a pena você assistir. Eu gostei. Foi acima da minha expectativa, mas minha expectativa era muito baixa. Mas eu gostei, é um filme que vale a pena. A sessão que eu estava lotada. Muita gente mesmo. Pois então, João. Vale a maior decepção foi o pessoal que foi na lanchonete tentar comprar a miniatura do filme. Aquela cadeira de lanchonete, aquela com os arcos dourados, né? Que o McDowell do filme O Príncipe Nova York copiava a rede, né? O McDowell copiava a rede. Pois essa rede deu um tiro no pé, não limitou tirada dos brindezinhos, né? O brinquedinho, o carrinho por CPF. O pessoal comprou no atacado e colocou à venda nos marketplaces da vida. Ou seja, é aquela janela em que você apaga a linha entre oportunidade e oportunismo. Você abre uma oportunidade e o pessoal vai para o oportunismo. O pessoal apaga essa linha que tem entre oportunidade e oportunismo, compra no atacado para revender, para ganhar o quê? 10, 20, 50 reais em cima de uma coisa que é dedicada ao fã, frustrou todo mundo. Claro que isso é culpa da rede de lanchonete que não limitou a venda. Não que isso seja fácil, a gente sabe que venda limitada por CPF é uma coisa mais complicada, mas ia garantir que os fãs que quisessem comprar, pudessem comprar ao preço que, para mim, já estava um pouco inflacionado, mas enfim, o preço que está nos marketplaces faz com que a coisa fique ainda mais complicada. Enfim, são coisas que, para quem cuida de campanhas de marketing, tem que ter esse cuidado e não teve. E aí transforma o maior lançamento de brinquedo do McDonald's dos últimos anos. Não sei o que teve anteriormente a esse, a ansiedade que isso provocou no público, e eles não terem essa sensibilidade de fazerem uma distribuição que não causasse esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente no Brasil tem ainda uma lei de Gerson vigorando, a de levar vantagem, esse pessoal que chegou nas lanchonetes comprando por atacado e fazendo o que faz. Ou seja, a frustração maior, pelo menos foi do carrinho, não foi do filme. O filme é bom, vale a pena. Você eu quero dizer, vá de mente aberta, não vá pensando em um realismo 100%, você vai ver muitas coisas que é absurdas, mas vale a pena, é um filme legal, vocês irão gostar. E a gente vai falar aqui mais ainda de coisas mais profundas do filme, de coisas mais profundas também
sobre o filme Fórmula 1. Estejam preparados aí. É isso, o próximo fim de semana, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, estaremos aqui com mais um vídeo, os nossos cortes durante a semana. Reforço o convite, estamos fazendo o GP Total Corrida, temporada 85, muito legal a temporada, acompanhe aqui com a gente, assine as notificações para não perder nenhuma corrida, a gente está revisitando aqui, temos os nossos cortes durante a semana, os nossos vídeos sempre às noites de segundas-feiras, fazemos tudo com muito carinho, muita dedicação, muita paixão que a gente tem, nós somos o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.